Agora são precisamente 20 horas e 7 minutos. Nós vamos fazer a apresentação do Ariônica. Vamos corrigir aqui o som, ver se o som tá chegando aí certinho. Aí tá tudo ok. Então, vamos fazer agora a apresentação aqui das variônicas. Essas aqui são as variônicas número 2, que o pessoal aí já conhece. Essa é a número 2 e ela é construída toda em latão. Não tem outro tipo de material nela a não ser latão, é toda latão. E essas aqui é o carro-chefe nosso. Essa aqui é essa que viaja praticamente todo dia. Só não viaja sábado e domingo. Agora, lembrando aí o pessoal que elas podem ser trabalhadas com testemunho e pode ser trabalhado com comando de voz. Dá uma baixada aqui um pouquinho aqui, porque tá um pouquinho alto aqui. Agora também baixou muito. Agora deu uma melhorada, ficou mais fácil para. Então, lembrando que o pessoal pode trabalhar com testemunho nela, que é aqui na parte do fundo, ó. Você pode tirar aqui o tampão e colocar diamante, colocar ouro, pra você caçar com testemunho. Se você não quer caçar com testemunho, você caça com comando de voz. Você comanda ela para você caçar o que você quer caçar. Aí o pessoal que tiver interesse aí, a descrição fica embaixo do vídeo. Assim que eu termino o vídeo, eu coloco lá o contato. E lembrar o pessoal aí que vê a live aí, que não for inscrito, se inscrever no canal. Dá o like aí para poder ajudar nós. Então, que para nós é muito importante o like. Agora nós vamos fazer a apresentação agora do pêndulo. Esse aqui ele é um pêndulo. Ele tem 60 centímetros de corrente, no qual você pode passar o dedo na argola aqui e trabalhar com ele em pé, andar com ele. E, e também você pode trabalhar com ele em cima da mesa. Você pode encolher a corrente na palma da mão, deixar 10 centímetros só de corrente e trabalhar com ele em cima da mesa. Você pode trabalhar com testemunho em cima da mesa, gráfico em cima da mesa, foto no celular, enfim, uma série de coisas. E também lembrando aí o pessoal que tiver interesse aí no pêndulo, nas variônicas aí, é só entrar em contato. Agora, nós tivemos aí um bom vídeo. Coloquei um vídeo muito bom no canal ontem. Teve uma audiência muito boa ele. Foi muita gente, mais de 3.000 pessoas que assistiu o vídeo. Então foi muito bom. E hoje, o pessoal que for chegando aí na live, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí pra nós. Lembrar o pessoal para não esquecer do like, para dar uma força para nós, para ajudar nós. Porque a vantagem para nós o like é importante, porque se não tiver o like, o YouTube não manda esse vídeo para frente. Então ele fica parado.
HSRJM, bem-vindo à live, boa noite. Vectorismo, bem-vindo à live, boa noite. Vectorismo Bahia. Aí, que beleza, hein, ô Vectorismo Bahia. Isso aí mesmo, é trabalhar as variônicas e achar. Você pode trabalhar com testemunho, pode trabalhar pela radiestesia. Muito bom. É continuar em frente. E as variônicas é muito mais do que caçar essas coisas, caçar ouro, caçar objetos. As variônicas é para muito mais coisa. Eu tenho vendido aqui as variônicas aqui para caçar gente que às vezes afoga em rio, pessoa sumida, desaparecida, saber se está vivo, se está morto, para que lado tá. Então as variônicas elas é uma série, é você executar ela, quanto mais você executa ela, mais você aprende com ela. Se tiver alguma pergunta aí, pode mandar aí que nós vamos trabalhando ela. Porque aqui nossa live é o seguinte, a nossa live é as perguntas. Conforme sair as perguntas que vai vindo, é que nós vamos trabalhando a live. Aí não sei se tem o pessoal aí assistiu o vídeo aí que foi colocado ontem. Se tiver alguma pergunta a respeito do vídeo também, fica à vontade. O pessoal pode fazer as perguntas. Sempre lembrando o pessoal aí para não esquecer do like para nós. Dá uma dedada aí no joinha. O Borja é o seguinte, doutor Bahia. Ele começa, de repente ele acaba. É uma formação ali que formou naquele lugar. É uma área, né? É uma área ali que ela é mineralizada. Então ela, uns chama de manchão, outros chama de área de minério, área de conflito e assim por diante. Bom, o que eu entendo aí desses borjos é o seguinte, é que ele forma essas áreas, mas ele não se acaba, ele passa uma parte para frente, ele começa de corta. Então ele só dá um meio. Então é o que eu entendo dele. Agora o que é mais importante caçar com as variônicas é que geralmente você já vai mais direto. Por exemplo, você dá um comando para ela, para você caçar uma área de minério, ela já te taca você numa área de minério. Você está dentro da área de minério, você executa que tipo de minério está ali. Agora, porque o que manda muito é a pessoa executar ela. Você do Guam, boa noite, bem-vindo à live. Então você, por exemplo, você caiu dentro da área de minério, você sabe que você está dentro dela, porque quando você cai na área de minério, ela não descruza, ela fica ali, você anda um bom pedacinho ali dentro, ela está cruzada. Então você sabe que não é uma área de água.
Aí você faz as perguntas pra ela, tem isso, tem aquilo, tem ouro, tem diamante, tem prata. E vai encarregando perguntas e vai vendo o que tem lá dentro. Porque numa área de minério costuma ter mais de 50 tipos de minério. Agora isso é importante. O RA, bem-vindo à live, boa noite. Vamos ver aqui a pergunta do RA. Então, o RA, eu tive um problema. Se você mandou eu tive um problema com o celular meu. Você mandou no 69, 66, pode ser que não chegou aqui pra mim. Manda no 9385. Ô, Vânio José, né? Vânio José, não fizer magia pra você. É, o tesouro é o seguinte: tem tesouro que é vigiado. Se esse tesouro for vigiado, você não consegue tirar. Então não é que fizeram uma magia pra você. A pessoa não faz magia pro outro pra não tirar o tesouro. Só se a pessoa souber fazer isso e não querer que a pessoa vai lá. Mas tem que ser a pessoa que vai fazer essa magia tem que saber fazer. Não é qualquer pessoa que faz. Ontem eu fiz o meu vídeo ontem, eu fiz uma magia tirando uma área de tudo. Tudo que tivesse lá ninguém achava. Mas veja bem, isso aí é uma magia que não é para qualquer um, não. É poucos aqui no Brasil que faz ela. Eu acho que não dá meia dúzia no Brasil que faz. Agora o tesouro, ele é vigiado. Se tiver, por exemplo, vigiando, quando você acha ele, você chega no lugar e muda de lugar, ele vai de um lugar para outro. E ele vai fazendo você de bobo, passa para aqui, passa para o outro, passa para outro. Então, porque é um tesouro vigiado. Agora, quando não é um tesouro vigiado, as variônicas já batem em cima dele e já te levam você nele. Agora, quando você consegue, por exemplo, detector de disco, quando você passa um detector de disco em cima de um tesouro que não é vigiado, geralmente você tira ele. Mas se ele é vigiado também, o detector de disco também não pega ele. É, Vânia, o problema é o seguinte, por exemplo, a pessoa que trabalha, por exemplo, em centro de terreiro, essas coisas, ele não fica muito atrás de esconder tesouro. Não é bem o feitio dele. O problema do tesouro não tem nada a ver com pessoa que trabalha, por exemplo, num centro de terreiro ou não. O problema do tesouro é que ele tem guardião. E o guardião que guarda esse tesouro não deixa você tirar o tesouro. E não tem centro de terreiro que faz o guardião arredar o pé de lá.
para você tirar também. Então, isso aí dizer que é outra pessoa que está escondendo, você pode esquecer que não é. Se ele tiver um guardião que guarda aquele tesouro para ninguém achar, ninguém vai tirar ele. Ele já está lá por milhares de anos, ou centenas de anos, e ele vai continuar lá. Porque o tesouro, quando ele é guardado, que tem guardião que olha ele, é pacto. A pessoa que fez o pacto enterrou certas coisas lá e fez um pacto. Então aí é difícil, não consegue desmanchar esse pacto, não. Isso aí acontece muito, isso aí tem acontecido bastante. Esse dia aconteceu no Amazonas, aconteceu no Mato Grosso. O cara achou dois tesouros enterrados lá e não conseguia tirar nenhum dos dois. O guardião falou batido pra ele, falou que você não tira nenhum dos dois, nem esse primeiro e nem o segundo. O segundo lá tem um tesouro enterrado e tem dois cadáveres em cima. E ele não tirou nenhum. E é arriscado também. Quando tem esses lugares assim que tem guardião que tá guardando, se você ficar tentando, ainda você não tem conhecimento e ficar tentando tirar, você corre risco de vida. Porque esses guardiões têm energia muito forte e eles conseguem dominar muita coisa. Aí, esses dias eu tava falando isso numa live, e depois o cara entrou no zap e me perguntou, mas seu Maurício, como que eu vou correr risco de vida se eu tentar tirar? Falei, meu amigo, é o seguinte, esses guardiões têm uma energia ruim, muito alta. Eles conseguem dominar muita coisa na natureza, por exemplo, eles conseguem dominar, por exemplo, um enxame de abelha, conseguem dominar a cobra e outras coisas também. Por exemplo, nada mais que um enxame de abelha te atacar você de uma vez, vai te matar ali mesmo. Ou uma cobra venenosa que pica, fatal, já te pica você na veia que você não vai conseguir sair nem de lá. Então, as pessoas que não têm conhecimento, às vezes acabam correndo risco. Por quê? Porque não tem conhecimento. Acha que a pessoa enterrou, está enterrado lá e é só ir lá e tirar. Então a pessoa precisa aprender esse tipo de conhecimento e outra, e quando dá esses lugares assim que você vai para tirar, vai de um lado para o outro, vai de um para o outro, você começa a cavar, já não dá mais nada ali, você passa detector, não dá nada, você passa as variônicas, não dá nada, você corrige com as variônicas, vai já te manda no outro lugar. E quando dá isso, já deixa para lá, fala, não, isso aqui não é, deixa quieto isso aí. Agora, não é porque tem uns caras que faz vídeo aí, que anda tirando tesouro, faz uns vídeos fajuta, que né, tem uns peão aí que eu já vi o mesmo baú dele nos 10 vídeos. Não vou falar nome de quem, mas. Então é complicado. Aí a pessoa vê aquelas coisas lá que não leva a nada, eu acho que é tudo simples. E não tem nada simples nisso aí. Cido, para usar o K2 também precisa conhecimento. Se você tiver o conhecimento para usar ele. Porque comprar K2 é fácil. Agora, conhecimento para usar ele é outra história. Comprar K2, você entra no Mercado Livre aí, compra aí por 200 e poucos real. Arruma um radinho velho a pilha, ou novo mesmo. Isso é fácil de arrumar. Agora, o conhecimento para usar que é difícil.
Mas se tiver o conhecimento, e você, por exemplo, vamos dizer o seguinte, o cara tem um K2. Ele chega onde tem um tesouro que ele é vigiado. Você consegue falar com o guardião. Você vai falar com ele, igual eu tô falando aqui no canal. Igual eu tô falando aqui, você está ouvindo aí. Ele vai falar do mesmo jeito que você, com quem estiver usando o K2. E se você tiver um espelho negro também, você vê ele no espelho. Você vê como é que ele é. Agora, se a pessoa não tiver preparado, não tiver um bom guia e não for uma pessoa do bem, vai se dar mal com o guardião, hein? Vai se dar mal. Às vezes a pessoa fala, mas o São Paulo tá brincando, ele tá falando essas coisas pra falar, mas. Agora, o que eu falo? A gente fala. E a pessoa, se quiser ouvir, ouve. Se não quiser também, vai lá, tenta, faz. É que nem o cara na Bahia, caçou, pegou as variantes pra caçar um espírito, achou bem um dos piores de primeira. Hoje ele não duvida mais, ele não quer fazer de novo. Você perguntar pra ele hoje se ele quer mexer de novo, ele te fala pra você, rapaz do céu, nunca mais. Você deu mal, mas deu mal mesmo. Costa Pedra Preciosa, bem-vindo à live, boa noite. Porque hoje o que não farta é gente ignorante. Gente besta. É o que mais tem. 99% da população é ignorante nessas coisas. Então vamos dizer que só 1% tem sabedoria. Por quê? Porque são coisas que quase ninguém ensina. Religião não ensina. Centro terreiro, centro espírita não ensina nada pra você também. Outras religiões aí católica, crente também não ensina nada. E assim por diante. Ninguém ensina. Você pode ver que qualquer religião aí não ensina você a usar um K2. Ah, eu vou dar uma ideia para vocês, só para vocês terem uma ideia. As pessoas que são ignorantes vão dizer assim, que elas podem começar a pensar nessa ideia que eu vou dar. Para elas tentar achar um fundamento. Por exemplo, um canal de televisão. Ela está lá no Japão. Vamos pular no Japão. Para ela mandar a imagem de uma pessoa para cá, o que que acontece? A imagem já vem pronta no ar ou a imagem é formada no seu televisor? A imagem não vem pronta. Ela vem por energia. Por energia. Ela é transportada através do tempo do ar. Agora, quando ela chega no televisor, o televisor o que que ele tem? Ele tem energia, não tem? Aquela energia que tem no televisor é, dá forma. Ela dá forma à imagem que foi enviada. Por quê? Porque o ser humano ele está conectado a tudo enquanto é coisa no planeta. Todo ser humano está conectado um com o outro. Aí a televisão dá forma, mas não forma de matéria, forma de energia. E o que nós temos, a nossa energia, quando nós preparamos ela também começa a dar forma nas coisas que nós queremos. Então é só a pessoa pensar como é que uma forma de uma pessoa pode viajar no tempo aí, no espaço aí, e chegar num aparelho. É simples, foi enviada a energia de lá, a de cá recebeu aquela energia e deu forma. Você vai ver tudo ali perfeito, a pessoa falando, barará, bababá. É a mesma coisa você usar o K2. Você vai usar o K2, você vai ver, a pessoa vai falar com você. Se tiver um guardião ali que faz as outras energias prisioneiras, vai falar que ele é o guardião e ele está prendendo aquelas energias ali para não sair dali. Se não tiver, aquelas energias também vai falar com você, se elas querem seguir para um plano melhor ou não. Aí, o que que acontece? Se você tem um espelho negro,
Aquele espelho vai dar forma. É a mesma coisa da televisão tua na sala. Aquele espelho negro vai dar forma para aquela energia aparecer falando, assim, igual eu tô falando aqui, transmitindo. E chegando aí para vocês a, a energia. Então, é que nem eu falo, a pessoa também, para usar o K2, precisa estar preparado. Porque eu já vi uns par de pessoas aí chegar aí com K2 aí, chegar com um radinho lá e tomar uma coça do guardião lá, que ele não voltou nunca mais para fazer nada. Nunca mais ele quis ir lá brincar. E outra, e teve cagão também que. Ah, desculpa, perdão aí da palavra que eu falei. E teve gente medroso, que chegou na hora, ficou com medo, quase borrou para as carças abaixo e saiu correndo. Também não voltou mais para mexer. Então a pessoa precisa entender certas coisas. Agora, hoje, do ano 2000 para cá, muitas coisas vêm à tona. Muitas coisas estão sendo faladas, muitos livros estão ensinando. Então, muitas pessoas estão aprendendo as coisas. O K2 mesmo é uma novidade de pouco tempo para cá. É, é uma coisa que qualquer uma pessoa pode até fazer. Mas em Deus que tem, que pegue um pouco de conhecimento. Agora, como é que você vai mexer com o sobrenatural sem você ter conhecimento de nada? Então não pode, você não pode fazer isso. Então você para mexer, você tem que ter um certo conhecimento. E aquelas energias que estão ali, você tem que ter um lugar para você encaminhar elas, aquelas que querem ser encaminhado para um plano de recuperação, para ela ser recuperada, para depois ela seguir para outro plano. Então você tem que ter esse conhecimento. Você tem que ter um protetor teu que vai descer para levar essas energias para cima. Se você não tiver, o que você vai fazer? Você tem que ter uma oração, que é uma oração muito boa, que geralmente é o Pai Nosso, que é a melhor oração que tem. Então, e outra, você vai ter que estar preparado para falar com um daqueles guardião ali, um daqueles chefão lá. Os guardião nunca aceitam ser recuperado. É muito difícil. Só se for 1 em 1 milhão. Agora, se você não tiver preparado para isso, você pode se dar mal. Por quê? Porque aquelas energias que tá lá, às vezes você chega num lugar que tem 10, 15, 20, 30, até mais. E você começa a mexer com eles e não dá conta deles. E se tudo te acompanha você para tua casa? E você não sabe o que fazer também com elas. E de repente tua casa fica lá cheia de problema. Então as pessoas precisam entender umas coisas. Agora, eu não tiro a razão de ninguém duvidar de nada. Cada um tem as suas dúvidas sobre certas coisas. Ô Bruno Silveira, bem-vindo ao like, boa noite. O K2, ô Bruno Silveira, é um aparelho que vende aí no Mercado Livre, vende aí que vem da China. É um aparelhinho que a hora que ele vai chegando perto, por exemplo, de uma energia, não, eu vou falar o português mais claro. Quando ele vai chegando perto de um espírito, de uma pessoa que já morreu, que está aqui ainda, ele começa a vermelhar para o lado direito, ele vai subindo a luz. Ali você está chegando perto daquela energia. Eu chamo de energia porque eu não gosto de falar espírito. Então, ali, a partir daquela hora que ele vermelhou ali, que ele já chegou ali, já é a hora de você começar a falar com ele. E é onde nós estamos falando, que tem muita gente comprando K2 e vão mexer com coisa que ainda às vezes não entende direito. Mas precisa, é o conselho que eu dou. Aprende algumas coisas primeiro e depois compra o K2, compra um radinho, vai lá, faz. Agora, antes disso, não adianta mexer com uma coisa que você não conhece. Agora é que nem a experiência aí que eu dei pro pessoal ir pensando do rádio. Da televisão, por exemplo, a imagem chega na televisão. Se não tiver energia na televisão, aquela energia não toma forma.
E esses espíritos que estão dentro dessas casas antigas, casa velha, eles é a mesma coisa. Eles usam a energia do K2 e do teu celular para eles conseguirem falar com você. Para falar com você, eles têm que usar essa energia. Já os guardião não precisam. Os guardião não precisam de energia nenhuma. Às vezes dá para eles falar e transformar com sobra. Se eles quiserem aparecer para vocês, vai aparecer igual você está olhando na televisão. Os guardião não precisam de energia do rádio e nem do celular para comunicar com a pessoa. Agora, as outras energias precisam. A energia delas é fraca. É fraca e ela precisa de energia dos teus aparelhos para poder elas conseguir falar. Agora, já os guardião não. Os guardião eles têm energia de sobra. Ô João Marco, boa noite. Bem-vindo à live. Não, K2 não faz não, João. Ô Bruno. O K2 só serve para energia dentro de essas energias mesmo, mais nada. Serve para mais nada. O K2 nem, para falar a verdade, o K2 nem foi inventado para essa energia sobrenatural. Depois é que o pessoal descobriu que ele só serviria para isso, porque o resto que eles falavam que servia não servia para nada. E outra, para achar fratura de água. Para achar veio de água você usa variônica, usa outras coisas. Isso aí. Eles falam que mede a energia eletromagnética. Você vai debaixo lá de uma alta tensão e vê, ué, se ele mede alguma coisa lá embaixo. Porque a energia eletromagnética é o seguinte, eu tô aqui na frente aqui de um computador, na frente aqui do que eu tô fazendo o vídeo. Eu tô na frente de uma energia eletromagnética. Se eu pegar um aparelho aqui, vai dar. Eu tô na frente dele, esses aparelhos tudo tem energia. A CPU tem energia, o notebook tem energia, o celular tem. Então, vamos dizer o seguinte, eu iria medir essa energia para quê? Sabendo que tem. Saber que ela é prejudicial à saúde? Isso eu já sei. Saber se eu posso passar debaixo dos fios da rua? Para quê? Se eu tenho que passar. Então é um aparelho inútil. Só serve mesmo para K2 para medir a energia desses espíritos que já morreu e estão aqui na Terra. Que estão aqui no planeta. Isso aí foi o que o pessoal descobriu que só serve para isso, porque o resto é inútil. Agora, outra coisa, para caçar esses espíritos, você não precisa ir longe, não. Não precisa ir em cemitério, não precisa ir aonde tem cruz. Você caça dentro da tua própria casa. Dentro da tua própria casa você caça. Tanto você caça de dia como de noite. Então você não precisa ir longe, não. Dentro de casa mesmo você caça. Porque às vezes você estava na rua, a hora que você entrou para dentro, não te acompanhou, você e entrou para dentro também. E às vezes a gente, por exemplo, que nem eu tô falando aqui agora, às vezes eu tô falando que agora tem dois, ou um ou dois aqui perto de mim que eu vendo eu falar. Você tá dentro da tua casa assistindo televisão, tem mais dois sentados do teu lado lá. Só que você não vê eles, né? Você não vê eles não falam com você, e você acha que tá tudo certo.
Ah, isso é verdade, viu, João Marcos? É a mesma coisa de brigar por uma coisa ou pra outra. Terra plana, terra bola, não leva a nada. Agora, uma coisa eu falo pra você, a nossa matéria, nossa carne, osso, essas coisas, isso acaba aqui. O resto não acaba não. E quem pensa que acaba está totalmente enganado. Mas muito enganado mesmo. Se após a hora que você partir dessa para outra, você não tiver uma balança pendendo para o lado do bem, a tua balança está pendendo mais para o mal, você vai ficar aqui. A tua energia vai ficar aqui. Ela não vai ser encaminhada. Agora, hoje em dia é fácil de provar isso. Muito fácil de provar. Hoje você está com um K2, um radinho na mão, você tem condições, tem conhecimento, você prova para qualquer um que um parente dele que faleceu, ele está aqui ainda junto com ele. E também você prova para ele também que ele seguiu para um plano melhor também, porque se ele não tiver, porque ele seguiu para um plano melhor. E você coloca aquele parente daquela pessoa para falar com ele, o outro parente que já foi. E isso hoje está fácil de fazer isso. Hoje tem muita gente fazendo isso já por aí. Porque a pessoa, por exemplo, o coração parou, o cérebro parou, morreu. Aí vai lá pro velório. Aquela energia da pessoa tá vendo tudo lá. Tá vendo todo o velório dele. Vê o pessoal levar ele lá pro cemitério, vê ele por lá dentro da cova. Vê tudo. Acabou de enterrar, acabou de fechar lá, o pessoal vem embora pra casa, ele também vem. Ele pega o caminho junto com eles e vem embora pra casa que morava. Ele vai ficar lá. Só que ele, aquela energia, já tem consciência que ele desencarnou. Ele desencarnou. Então, isso aí hoje é muito fácil da pessoa saber disso. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês. As variônicas, elas acham essas energias, viu? Agora, não é aconselhável a pessoa caçar essas energias com as variônicas. Aliás, nem com o K2. A pessoa caçar essas energias com o K2 também, sem ter conhecimento de nada, sem saber nada, é um perigo dele pegar uma energia ruim, harta aí, e essa energia judiar um pouco dele. Então, e as variônicas é a mesma coisa, isso aí aconteceu agora, há pouco tempo agora, o cara foi atrás de uma lá e achou uma dos piores, mas apanhou tanto que não parava nem em pé nem no chão. E quando terminou ele nem sabia para que lado que as variônicas estavam mais. Mas aprendeu, né? Aprendeu do modo mais difícil, mas aprendeu, né? Agora, falando aí do vídeo de ontem, o vídeo de ontem também foi um vídeo bom lá que eu mostrei como tirar uma área de minério com magia, aonde você não acha mais a magia, você fazendo a magia, você não acha mais minério, você não acha mais água, você não acha mais nada lá, nem pedaço de nada que tiver lá enterrado. Mas é magia, não é nada casuariônica, isso é magia. Eu só mostrei no vídeo casuariônica, depois pro pessoal ver que casuariônica não achava mais nada lá. Ela só passou a achar depois que eu tirei a magia.
E outra, a pessoa que conhece de magia, ela olha na cara de uma pessoa, ela faz uma magia. Ela faz uma magia só com o olho. E, e aquela pessoa fica com a magia daquela outra, até que aquela outra tira a magia de volta. Então é muita coisa para se aprender, muita coisa que de mistério que tem. Agora, uma coisa eu sempre falo pro pessoal, não importa a religião que a pessoa é, o Criador é um só. Você pode ser de qualquer religião, de qualquer coisa, o Criador é um só. Você acreditando em Deus, que é o Criador, Ele é o único. Não existe outro Deus. Agora, energia ruim, existe muitas. Bom, pessoal, tiver mais alguma pergunta aí, manda aí pra nós. Ela tá chegando perto aí de nós encerrar. Lembrando o pessoal do like, não esquecer de dar o like pra nós, pra ajudar nós. Porque o like pra nós é importante. E lembrar o pessoal aí também que tiver interesse das variônicas aí também, entra em contato. Entra aí no Zap. Amanhã nós tem vídeo. Eu não sei se eu vou colocar o vídeo da manhã lá para meio-dia, até ali para as 2 horas eu vou colocar ele, até para as 14 horas. E essa live de hoje era para ter sido ontem, mas devido do vídeo que eu coloquei ontem, eu deixei para live para hoje. Amanhã, então amanhã vai ser provável que vai ser um vídeo. E na quinta-feira nós faz a live de novo. Agora eu tô para fazer o vídeo que é a levitação com os braços, que é a segunda etapa, né? Que é o primeiro vídeo da primeira etapa nós já fizemos. Então agora, por esses dias, agora vai sair o segundo vídeo. As pessoas que estiver treinando, que estiver meditando aí com as mãos, já vai poder passar para uma segunda etapa. Ô João Marcos, não entendi. De comunicar com quem morreu por aparelho. Ah, não tem, não tem problema nenhum. Você pode comunicar com o aparelho. Se tiver o dom, pode, como se tiver uma boa energia, você pode comunicar com eles sem aparelho também. Não tem problema não. Mas todas as duas coisas levam a certo conhecimento. Por exemplo, para usar o aparelho também você tem que ter algum conhecimento. É a mesma coisa, o cara para ser um pastor ele tem que entender da Bíblia, né? Ele tem que conhecer a Bíblia. A mesma coisa é o padre. Mesma coisa é um cara no centro de terreiro aí, qualquer coisa, ele tem que conhecer o que ele está fazendo. Ele tem que saber o que faz. E a mesma coisa é o K2. O K2, se você souber o que você está fazendo, sem problema.
É a mesma coisa, eu para mim fazer uma magia, eu tenho que saber o que que eu tô fazendo. Então, ó cedo, aí no Paraná tem ouro também. Além de diamante, aí tem ouro. E muitas outras pedras preciosas sem ser diamante também. É, mano, a radiestesia, ela te ajuda você a elevar a tua energia para um patamar mais alto. Você fica, por exemplo, o que faz melhorar a energia é, na verdade, mais é a bondade. É a parte boa. Você deixar de estar fazendo coisa ruim demais e fazer parte melhor. Sempre as coisas melhor. É a balança. A tua balança do lado do bem, ela tem que estar tá bem mais pesada. Se ela tiver mais para cima e a do mal mais pesada, a tua energia tá ruim. Não que você não possa fazer coisas, porque quem tem muita gente que tem energia ruim que faz coisa que você fica bobo de ver. Por quê? Porque tem energia ruim harta. Então sempre há os dois lados, o lado bom e o lado ruim. É que nem a nossa energia, por exemplo, você usa ela 24 horas. Uma parte acordado e uma parte dormindo. Você tem que usar ela, queira ou não queira. Ou você usa pro lado ruim ou usa pro lado bom. Se você usar ela um pouco mais pro lado bom do que pro lado ruim, você já começa a melhorar a sua energia. Mas a prática da radiestesia, ela ajuda justamente nisso, é você compreender a natureza das coisas. Então você começa a perceber que tudo tem energia, cada coisa tem sua energia. A energia de cada coisa não é igual à energia da outra. Cada um tem a sua própria energia. Por quê? Porque o Criador é energia, ele que criou tudo. Então por aí vocês já vão imaginando. Ele que criou tudo que tem nesse planeta. E todos os outros para cima também foi ele. Não há. Se vocês lerem algum livro aí, se vocês souberem como é que começou a raça humana em Atlanta, vocês vão ficar abismados de saber por que que começou a raça humana. O que que tem quando começou a raça humana e o ouro? Eu não posso explicar muito por aqui porque fica meio fora para mim. Mas tem livro aí no Google, aí tem livro aí que vocês podem executar aí, vocês vão achar livro aí no Google aí que explica sobre a Atlanta. Como começou a raça em Atlanta. E por que que muitas coisas não é falada. Nem os que sabem não falam. Bom, gente, tiver mais alguma perguntinha aí, ô Vano, tem mais alguma pergunta aí, o RA, João Marcos, o Bruno Silveira e mais gente que tá aí na live. Nós ainda tá com 8 aí ainda na live. Eu vou tomar uma aguinha aqui até que vocês pensam numa perguntinha. Hum.
aguinha, espirrou um pouquinho lá na quando. Mas a radiestesia, quando a pessoa pratica bem ela aprende muito com a radiestesia. Mas, quando ele chega a uma certa altura da radiestesia, ele parte para magia. Aí, da radiestesia para magia é um pulo. Agora é que eu sempre falo, tem um pessoal aí, não, mas explica pra nós aí como é que faz magia, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Gente, não adianta eu só falar e eu sei não praticar, não adianta nada. É a mesma coisa, o cara fala, eu quero ser pastor, mas ele não quer ler a Bíblia. Então, não, ele não vai ser pastor dia nenhum. Então, a prática vai pegando conhecimento, vai treinando, ele vai descobrindo o dom que ele tem, porque o dom que eu tenho não é o mesmo dom que o outro tem, não é o mesmo dom que o outro tem. Cada um tem seu próprio dom. Às vezes a mesma magia que eu pratico, o outro pratica e serve para outras coisas. E às vezes a que eu pratico é a mesma da dele e serve para outras. Então vamos supor, quem pratica magia trabalha com os elementos, né? Com os 5 elementos. Às vezes um trabalha mais com o elemento do fogo, outro trabalha mais com o elemento da água, e outro trabalha mais com o elemento do vento, outro com o elemento da terra, e assim por diante. Aí então vamos supor, mas às vezes a mesma magia, com um trabalho, o outro trabalha no outro elemento. Ah, meu Vital, obrigado pelo elogio. Então, é o que eu falo, pessoal, gente. Medita, vai fazendo meditação, vai treinando, levita as mãos, vai treinando com as mãos, fica. Porque a hora que passar para levitar os braços, já é um pouquinho mais difícil. Já não é tão fácil igual as mãos. Porque as mãos ela fica mais leve, os braços já é mais pesado. Agora, depois, se passar para a terceira, que são as pernas, já é bem mais difícil que o braço. Mas bem mais. Agora você imagina se chegar na quarta. Chegar na quarta, pra você levitar o corpo inteiro. Aí, companheiro. É bem mais difícil. Ô, Cido Gomes, o detector iônico ele é confiável. Agora, o operador também tem que ser confiável. Agora, por exemplo, por isso que o detector trabalha com dois jeitos, né? Trabalha com testemunho na câmera, é quando o operador não é confiável. E trabalha por comando de voz quando o operador é confiável. Porque quando o cara tem um comando firme, e tem uma energia boa, mais a energia das variônicas, porque esse negócio de variônica aí, o iônico nós põe porque aqui no Brasil ficou com esse nome. Mas na verdade são vara iluminada. São vara iluminada. Não é esses detectorzinhos aí que o pessoal anda fazendo aí com uma varinha aí e sai por aí achando que é o bambambam bam, bam já. As varas iluminadas tem muita diferença disso aí. Agora, quando você trabalha pela radiestesia, que é a tua energia comandando, e você começa a treinar mesmo, com um apego mesmo para treinar e descobrir cada vez mais,
você começa a perceber que realmente é um aparelho que depois que você aprendeu com ele, você não vai largar ele mais nunca mais, pro resto da vida. Você pode até desenvolver de outras maneiras, por outras coisas, mas você vai continuar com ele. É que nem eu mesmo, eu já desenvolvi já para parte aí, outras partes, na magia, mas no largo do detector eu tô sempre manobrando ele, tô sempre pegando ele, tô sempre executando coisas com ele. O pêndulo, a mesma coisa. Eu uso o pêndulo e elas quase todo dia para muitas coisas que chega para mim, chega por intermédio celular, chega por intermédio de um monte de coisa. Então, depois que a pessoa pega essas práticas aí não deixa ela mais. Agora, uma verdade: tudo tem um começo e tudo tem um fim. Tudo que se começa acaba. Eu, por exemplo, eu só vou fazer essas varas iluminadas até o final do ano. A partir do ano que vem não tem quem faz mais, nem aqui no Brasil, nem fora dele, porque ninguém mais faz, é só eu que faço elas. Em lugar nenhum mais do planeta faz elas. Então, do jeito que eu comecei, ela se acaba. Aí vai ser aquela história, quem tem, tem, quem não tem, não vai ter mais também. Aí o pessoal pode pensar, não, o seu Maurício fala isso porque ele quer vender. Não, não é porque eu quero vender. Se eu quisesse só vender mesmo, eu inventava um monte de mentira aí, e ficava tudo por isso mesmo. E outra, não dava assistência para quem eu vendo, porque a pessoa que compra meu, ele aprende, ele tem treinamento, eu acompanho treinamento com ele para ele desenvolver. Então não é só vender. Minha intenção não é só de vender. Agora, eu também não vou ficar o resto da minha vida também fazendo elas. E também não vou ficar o resto da vida ensinando também. Porque tudo nesse planeta, ele tem um começo e tem um fim. Porque é aquele velho ditado, tudo que é da terra, para ela volta. Esses detector iônico aí que eles andam vendendo por aí, que você vê que vem de vários lugares aí, de alguns países, vem alguns do Brasil mesmo. Você vê que eles vendem, mas não te ensinam nada. Eles não te ensinam, bicho, mas nem com testemunho, eles não te falam pra você que é testemunho pra que serve, pra que não serve. Apenas você comprou, pagou, eles falam tchau. Eles só lembram de você se você voltar pra comprar outro. Mas mesmo assim é capaz que ele nem lembra de você ainda. Agora o nosso não, o nosso é a pessoa entra no Zap, ele chegou pra ele, ele vai fazer um vídeo e falou, ó, seu Mauro, chegou aqui pra mim, chegou tudo certinho, tá tudo ok. A partir dali ele começa a treinar com ele. E a gente começa a acompanhar também para ver como é que ele vai se saindo. Dá instrução para ele, para como é que ele treina, as coisas que mais fácil que ele pode ir descobrindo com as variônicas. Vocês vêem no meu zap aqui, uma hora eu poderia até mostrar meu zap aqui ó, ao vivo. Pra vocês verem o que é pergunta que chega de países, daqueles países árabes. Países de fora, os caras querem saber como funcionam as varas iluminadas. Porque outra, e eles têm tecnologia lá, hein? Não vai pensar que não tem, não que tem. Só que eles não sabem como preparar elas. E outra, a tecnologia é velha. Tem mais de 9.000 anos. Agora, vocês só não podem me perguntar como foi que eu consegui ela. Porque eu não vou responder nunca pra você. Talvez um dia mais tarde tenha alguém que tenha o conhecimento para fabricar elas pela frente.
Mas eu, por enquanto, não posso explicar, não posso ensinar, falar nada. Eu não tenho essa ordem para isso. É, Vânio, as variônicas é o seguinte, não é bem só elas que faz, que dá forma. A tua energia ajuda as variônicas a dar forma. Então uma coisa precisa da outra. Não é só as variônicas e não é só o C. As variônicas, as varas iluminadas, elas é uma ferramenta na mão de quem tem uma energia boa. E a pessoa que tem uma boa energia, ela faz muitas coisas com as variônicas. Por quê? Porque ajunta duas energias. É por isso que as variônicas que nós fabricamos, elas são umas varas especial, é de um material, as empunhadeiras é de um material muito especial, que é fundido, é nós mesmo que funde, não é material comprado aí de fundição. É nós que faz a fundição das empunhadeiras. E é um material melhorado, melhorado para ter mais energia. Juntando a energia que é melhorada com a nossa energia, é aonde se faz as varas iluminadas. É aonde você dá comando para elas. Você dá comando para elas e elas têm que obedecer ao comando que você deu. Então não adianta só as variônicas sem a tua energia. Não adianta só a tua energia sem elas. Então é o primeiro passo. As varas iluminadas, ela é o primeiro passo para você ir para a magia. Por exemplo, a magia é a segunda. Porque quando você vai para magia é porque a tua energia já está muito elevada, ela já está harta. Você já começa a não precisar mais delas, das variônicas. Aí muita coisa você já faz sem elas. Por exemplo, achar ouro, achar diamante, você nem precisa depois delas mais. Você chegou na área que tem, você já sabe que tem. Você chegou na área que tem ouro, você sabe que tem ouro. Lugar de água, você sabe que tem água ali, você já vai em cima da onde está a água. Pode furar aqui que a água está aqui. Onde está o ouro é a mesma coisa, pode furar aqui que tem ouro embaixo. Mas isso é depois que a tua energia já está bem harta. Agora, as variônicas é mais ou menos para 1 milhão de coisas. Quando você pegar as variônicas, você lembra disso. Eu posso fazer 1 milhão de perguntas para essas varas aqui que ela não dá resposta. Então, é uma coisa que praticamente é muito difícil a gente tentar 1 milhão de coisas para fazer pergunta para ela. Enquanto tem muita gente que fica pensando que as varas iluminadas é só para ficar achando ouro, diamante, porque eles querem ficar rico. E sendo que ficar rico não depende de ouro e diamante, você pode ficar rico catando lixo na rua. Depende da tua energia, depende da sua sabedoria para ser rico. Você pode ganhar aí na loto aí, ó, 50 milhões, dentro de 3 anos você está pobre. Por quê? Porque você não está preparado para ser rico. A tua energia não é preparada para ser rico. E aí vai achar sempre um outro que vem lá, te tapeia, te rouba e assim por diante, até que você fica pobre de volta. Vocês podem fazer uma análise aí que 99% aí de quem ganhou na loteria muito dinheiro já estão tudo pobre de volta. Poucos souberam aproveitar. Por quê? Porque não tem.
Não tem estudo, não tem nada, praticamente não tem, não sabe o que é ser rico. A única coisa que sabe é ser pobre e reclamar da vida. Está comendo uma farinha com ovo, está reclamando porque está comendo uma farinha com ovo. Está comendo filé mignon, está reclamando porque está comendo filé mignon. Então, a única coisa que o pobre faz é reclamar da vida. Enquanto que as coisas não deveriam ser por aí. A pessoa devia dar graça ao Criador, mesmo que ele tivesse só uma farinha lá na tigela. Porque tem outros que nem isso tem. Hoje é a pessoal do Brasil, boa noite. Então a pessoa, ela precisa ter uma energia preparada para aquilo que ela faz, para ela ter a própria riqueza dela. Não há... E aqui nós tem aqui uma pessoa que cata papelão na nossa rua, que comprou mais de 50 casas catando papelão de rua. Papelão, ferro velho, que ele acha que tem valor, que está no lixo, ele leva. Passa aqui na minha rua. E você está pensando que ele largou de fazer isso porque ele tem mais de 50 casas de aluguel? Largou não. E ele sabe que ele vai partir dessa vida e vai deixar tudo aquilo lá para os filhos, para neto. Mas ele tem uma coisa de bom. Ele fez. Ele conseguiu. E ele dá valor. Agora, se depois que ele partir, se as pessoas que herdar não der valor, é dentro de 2 anos, 3 anos, não tem nada mais também. Porque não sabe dar valor, não sabe quanto custa, não sabe como é que faz para ganhar. Acho que é só comer e jogar fora e amanhã ganha mais. Então, a pessoa que é pobre, ele pensa em duas coisas. Ah, que nada, eu vou pra bagunça aí, eu vou bagunçar esse dinheiro aí, que acabar amanhã eu ganho mais. Mas chega uma hora que ele não ganha mais. Chega uma hora que ele se ferra. Aí ele não ganha mais nada. E é aonde que muitos deles se desesperam. Falam, oh, caramba, eu tinha isso, tinha aquilo, agora não tem mais nada. Aí cai na bebida, cai na droga. Outros pensam que a droga dá futuro. O único futuro que dá na droga é cadeia. E a bebida é cemitério. Bom, gente, eu vou já encerrar essa live, que nós já estamos com bastante tempo nela. Já falamos muito, tivemos umas perguntas muito boas, o pessoal fizeram umas perguntas que aí estão de parabéns pelas perguntas. É sinal que o pessoal quer saber, quer ver, ouvir a minha resposta. E outras vezes a gente também erra, né? E se a gente errar em alguma coisa, o pessoal achar que está errado, pode corrigir também, eu não importa. Eu acho bom que corrija, porque a gente também tá sempre aprendendo também, né? E principalmente eu tenho muito que aprender ainda, mas muita coisa ainda. Então, quanto mais eu aprender, mais sabedoria eu conseguir, melhor eu posso ensinar também para as outras pessoas também. Então, aquele que puder também me ensinar alguma coisa, eu agradeço. Despedir aí do pessoal que está na live, desejar a todos uma boa noite de sono, que o Criador abençoe a todos, que nós esteja todos juntos aí na próxima live aí, que vai ser na quinta-feira. Amanhã nós vai ter um vídeo. Lembrando que agora até lá pro dia 10, ou dia 11, dia 12 por aí, eu vou fazer o vídeo, a levitação dos braços, que é a segunda parte. Então eu agradeço a todos. Que o Criador abençoe a todos. Até a próxima.